Olá, sejam bem-vindos ao Receita Literária, onde você vai encontrar resenhas e indicações de livros acompanhadas de reflexões para a vida. O vídeo de hoje trata do livro Noite do Oráculo, do escritor americano Paul Auster. Auster nasceu no ano de 1947 e é autor de inúmeros best-sellers. É um escritor versátil que transita entre poesia, ensaios, memórias e ficção, além de também escrever roteiros para o cinema. A história deste livro peculiar se passa em Nova York, onde o jovem escritor Sidney Orr tenta retomar sua carreira, após um longo período de convalescença de uma doença que por pouco não o levou à morte. Para sua satisfação, a escrita flui espontaneamente nas páginas em branco, mas aos poucos, Sidney começa a suspeitar de uma estranha relação entre as narrativas imaginadas por ele e eventos ligados à sua vida e também ao futuro e ao passado de pessoas próximas. Auster cria um jogo de perspectivas móveis, usando e abusando do recurso da metalinguagem, nos fazendo questionar se o que estamos lendo é ficção ou realidade, e em que ponto da história nos encontramos, no passado, no presente ou no futuro dos personagens. Caso você não saiba o que é metalinguagem, se trata de um fenômeno discursivo que ocorre quando no próprio discurso faz-se referência à linguagem utilizada para transmitir uma ideia. Temos diversos exemplos de metalinguagem na literatura, na pintura, no cinema, na música, na publicidade e em outras formas de expressão. No cinema, por exemplo, temos diversos filmes que tratam do fazer cinematográfico, como Cinema Paradiso, em que a história se desenrola a partir da descoberta e da paixão de um garoto pela sétima arte, desenvolvendo uma amizade com o projetista do cinema de sua cidade e acabando por se tornar um cineasta quando adulto. É cinema falando de cinema. Se em uma obra literária se fala da narrativa ou do ato da escrita, então podemos dizer que foi utilizada também a metalinguagem. Um exemplo clássico é a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em que o personagem do título, que é também o narrador da história, reflete sobre o ato da escrita de suas memórias. Assim, podemos dizer que há uma história dentro da história. Em Noite do Oráculo, Paul Auster insere histórias dentro de histórias dentro de histórias, convocando o leitor a adentrar cada vez mais nas camadas narrativas, como uma boneca russa ou como Alice, entrando na toca do coelho, sem saber onde irá parar. Mas este não é o único recurso muito bem utilizado pelo autor. Auster também é um exímio criador de diálogos. Mesmo que a história nos conduza por um rumo que quase beira o fantástico, são os diálogos que mantêm o tom realista e às vezes até mesmo cru e desolador, quando eles nos revelam os dramas vividos pelos personagens. Especialmente em se tratando do personagem principal, que, como todo bom escritor, tem uma enorme capacidade de observação e uma sensibilidade apurada para compreender esses dramas humanos, sem, contudo, jamais escorregar para um sentimentalismo piegas, para o vitimismo frente às suas suspeitas adversidades ou para a tentação do escapismo. Ele olha de frente para suas misérias e para as misérias daqueles à sua volta, sem, contudo, perder a capacidade de sentir compaixão e amor, até mesmo por aqueles que parecem tê-lo traído. Talvez seja exatamente sua extrema lucidez que o impeça de ver o mundo em preto e branco, separando as pessoas entre mocinhos e vilões, sem espaço para os tons intermediários. No livro, a maioria dos personagens é retratada em toda a sua complexidade, com suas forças e fraquezas, erros e acertos, que conduzem a narrativa para reviravoltas, revelações e lugares surpreendentes. A pergunta que fica conosco após a leitura deste fantástico livrinho azul é a mesma que nos persegue desde os tempos antigos, quando na célebre peça grega de Sófocles chamada Édipo Rei, o oráculo de Delfos previne o personagem principal de seu futuro trágico, que termina acontecendo, ainda que Édipo tente desesperadamente fugir dele. Será que a história teria se desenrolado dessa maneira se não fosse pela intervenção do oráculo?
É assim que Sidney se sente, ao ter a impressão de que sua escrita cria o futuro. Seria ele a voz do oráculo? E não seremos todos nós? Em que medida as palavras que proferimos podem ter efeitos inimagináveis, tanto sobre nossas próprias vidas quanto sobre a vida dos outros? Este é o poder da linguagem, esta ferramenta exclusivamente humana, que nos permite criar mundos dentro do mundo. Caso você tenha se interessado por este livro, clique no link que está no box de informações. E se você permaneceu até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Curta, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se interessar e se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos. Até breve!